Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, para quem ainda não me conhece, e hoje eu quero meditar junto numa passagem da Bíblia, e eu acredito que Deus tem algo a tratar em nosso coração sobre esse tema. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e sempre o Senhor tem algo a acrescentar para que a gente possa avançar, para que a gente possa chegar à estatura do varão perfeito diante de Deus. O desejo do Senhor é que nós avancemos, e para isso nós temos que ler e também meditar nas escrituras sagradas. O texto que eu quero compartilhar é Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1, que é o texto de Ananias e Safira. Vamos comigo? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher. A mulher sábia edifica, a tola destrói com as próprias mãos. Só uma reflexão aqui, queridos. Não sei se você conhece a história, provavelmente sim, mas só para a gente observar, Deus deu à mulher uma capacidade de ser auxiliadora idônea do seu marido. Quando a gente lê aqui que o marido ele consulta essa esposa, se ele está raciocinando errado, se ele está pensando de forma errada, se ele está desejando de forma errada, a mulher ela tem um grande e supremo papel de auxiliar o seu marido para aquilo que é certo. E aí, mediante esse auxílio, se ele toma a decisão errada, é ele com Deus. Ela avisou, ela auxiliou. Esse é o papel da mulher. Mas aqui, não só tolo Ananias, mas Safira também será uma tola. Por isso, ambos vão morrer. E vamos lá. De acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, só uma coisa aqui, queridos, para a gente observar. Eles não tinham obrigação nenhuma perante Deus de vender a propriedade e entregar tudo que tinham. Eles não tinham nem obrigação de vender a propriedade. Nós sabíamos que a igreja ali estava a todo vapor, as pessoas estavam com o coração inclinado, desejosos, fazendo o que é certo, e isso era muito lindo de ver. Você vê o avanço da igreja mediante a esses corações envolvidos. Só que Ananias e Safira, eles quiseram andar numa fé que não era deles. Eles quiseram fazer como os outros estavam fazendo, mas o coração deles não estava envolvido naquilo. Porque eles não precisavam mentir, eles não precisavam enganar, porque na verdade o engano não era para Pedro, eles estavam enganando o próprio Deus, como se Deus não estivesse vendo bastidores. A gente vai aprender com essa história, queridos, que Deus não vai exigir de nós aquilo que nós não podemos fazer. Mas a partir do momento que nós decidimos, nós temos que andar com sinceridade e verdade diante do Senhor. Deus não está te pedindo, mas se você quiser fazer, faça de todo o coração. Faça com integridade, faça com verdade. Não para homens, não para impressionar pessoas, mas faça porque há em você um desejo genuíno de contribuir ou avançar. E aqui a gente vê, primeiramente, essa mulher, ela não trouxe um auxílio ao seu marido. Ele, quando foi consultá-la, ela podia ter trazido uma consciência para ele do erro, mas não houve isso. Então, eles venderam, né, ali os seus bens e reteve parte. Mas há o problema onde está? Na mentira. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? Ele está dizendo aqui, não é teu tudo. Por que você está mentindo para mim? Por que você está vindo aqui dizendo que essa é a parte do seu bem? Você não precisa fazer isso. Você pode dizer assim: olha, Pedro, eu vendi, mas eu vou te dar metade e ficar com metade. Tava tudo bem. O problema aqui não foi o valor, não foi se deu dinheiro ou não deu. Foi mentir. Foi um coração corrupto. Foi um coração mentiroso. Porque ali a mentira não foi para Pedro, foi para o Espírito Santo de Deus. Olha o perigo. Olha o perigo, queridos. Nunca faça nada para impressionar pessoas. Nunca faça nada para parecer que você tem fé, para parecer que você é espiritual. Você não precisa disso. O que Deus ama é uma sinceridade do nosso coração. Deus não está procurando pessoas perfeitas, não, porque Ele te conhece, Ele me conhece. Ele está
procurando corações genuínos diante dele, falhos muitas vezes, sim, mas genuínos. Não importa o nível que nós estamos de maturidade, importa que nesse nível nós nos encontramos fiéis naquilo que a gente pode oferecer. Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração esse desígnio? Não mentistes a homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E aqui vai dizer que o sepultaram, depois de 3 horas, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Ali eu vejo que ela teve uma chance de não mentir, uma chance de falar a verdade. Ela não precisava ter morrido, mas ela compactuou com a mentira e com o erro de seu marido. Aqui Pedro deixa bem claro, não era teu tudo isso. Não estava no teu poder doar, não doar, fazer, não fazer. Sabe, queridos, não queira impressionar homens, não. Não queira fazer para os outros verem. E depois chega em casa, você está mentindo, você não queria ter feito aquilo. Faça de todo o teu coração, mas se você não tem o desejo, você não tem a fé, você não tem o propósito de fazer algo, não faça. Que Deus vai te abençoar mais do que se você fizer com o coração errado, mentindo, não para homens, mas para o Senhor. Quase 3 horas depois, versículo 7, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, oportunidade, diga comigo, chance, oportunidade, perguntou-lhe, dize-me, vendeste por tanto aquela terra? E ela respondeu, sim, por tanto. Ele falou o valor que o marido já tinha mentido, né? Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram notícias desses acontecimentos. Amados, cuidado com a hipocrisia, com a mentira. Ali havia uma atmosfera de santidade que agradava ao coração do Senhor. Havia ali uma atmosfera de pureza, de integridade. Todos estavam movidos nessa mesma unção de santidade. E ali o Senhor permite a morte dessas pessoas para que gerasse temor ao povo de Deus. Temor não é medo, temor é honra, é reverência. É saber que aquilo que você está tocando é santo. A igreja de hoje na terra, queridos, precisa de temor do Senhor aos corações. Nós estamos cheios de luzes, cheios de conforto, cheios de sons bonitos, mas está faltando aos corações temor. Pessoas pisando no altar de Deus em pecado. Pessoas pisando no púlpito, no altar do Senhor, com vidas totalmente corruptas, insanas. Está faltando temor. Mas por que que nada acontece, Vanessa? Como acontecia aqui? Porque aqui nesse lugar havia uma santidade. E quando a santidade toca ao pecado, há julgamento, há o juiz divino. Quando uma pessoa está no templo, quando uma pessoa está num lugar e que não há santidade, não há uma atmosfera de santidade, o pecado reina solto. Mas nos templos, nos lugares onde há santidade, quando o pecado chega, ele não sobrevive. Quando ele toca a santidade, há o julgamento. Não porque Deus é mau, mas porque há um juiz e há um julgamento sobre todo o pecado. Você vê as pessoas hoje em pecado dentro da igreja do Senhor e nada acontecer, porque naquele lugar não há uma atmosfera de santidade. Então o pecado pode rolar solto. Mas aonde há santidade, há um julgamento, há um fogo consumador que passa sobre o pecado e aquilo que não é santidade será consumido. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eu declaro sobre a igreja no Senhor na terra uma atmosfera de santidade, um avivamento em nosso interior, para que possamos andar na pureza, na integridade e na santidade que nós temos buscado, para que o avivamento nos alcance. Não haverá avivamento sem santidade, porque se o avivamento chegar, vai chegar também o julgamento, o fogo consumador do Senhor, e aquilo que não é santo será consumido como palha. Que nós possamos nos santificar e gerar temor no nosso coração. Deus não está buscando perfeição.
Deus está buscando integridade. Quando nós vemos Davi, ele não era um homem perfeito, ele errou, mas ele confessou suas culpas ao Senhor e ali ele teve restauração. Sofreu as consequências do pecado? Sim, porque vamos colher por aquilo que plantamos. Mas a vida dele não foi destruída como foi desses dois. Ele não teve que passar pela morte, porque houve arrependimento. O Senhor espera de mim e de você atos de arrependimento, independente de não estarmos no nível que queríamos, que nós possamos ser sinceros, genuínos e fiéis ao Senhor, naquilo que estamos nos propondo. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.